Saudações, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Prepara. Meu nome é Samuel, funcionário do Banco do Brasil há 10 anos, também aprovado na Caixa Federal e, é claro, um dos fundadores aqui do Prepara. Gente, o vídeo de hoje é uma pergunta que não é tão comum de eu receber, mas de vez em quando ela aparece. Só que eu acho que é um tema de extrema relevância para vocês concurseiros que têm família, que têm trabalho e que volta e meia precisam de mais tempo ou mais energia para conseguir estudar. A grande pergunta é, será que tem como eu estudar realmente cansado, sim ou não? E bom, eu sei que esse assunto é quase cutucar um vespeiro, mas a gente precisa trazer algumas abordagens mais técnicas, inclusive, e não ficar só no achismo, porque eu acho que é aí que se perde o discurso, gente. Então, antes de mais nada, é claro que eu peço para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal se ainda não são inscritos aqui no Prepara, onde nós somos especialistas em bancos e outras áreas também. Gente, olha só, estudar cansado, em primeiro lugar, eu não recomendo que isso seja feito, mas nós temos algumas situações que acabam exijando essa necessidade. Do tipo, bom, aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, 8, 9 horas por dia. Aquele cara que além de trabalhar, muitas vezes ele tem a família para cuidar. Ele tem uma casa que às vezes pela questão financeira no primeiro momento ele não consegue ter um suporte, a esposa precisa trabalhar também. E aí todos acabam entrando naquela seara de que, cara, eu tenho que estudar cansado, eu não tenho outra opção, eu não consigo estudar descansado porque eu estou sempre numa rotina que eu tenho que correr atrás da máquina, mas o meu sonho é estar dentro de um concurso público concursado e ganhando um pouco melhor. Bom, gente, olha só, o que acontece, tá? O primeiro fator é que quando a gente está cansado do dia, nós temos um negócio no nosso cérebro que se chama o córtex pré-frontal. Esse cara tem um número limitado de decisões racionais que a gente pode tomar ao longo do dia. Ao longo do tempo, conforme vocês acordam e vão tomando decisões, ele vai reduzindo essa capacidade de tomar decisões racionais. Ou seja, eu preciso estudar. Isso é uma decisão racional. O que é muito melhor? É pegar o telefone, é olhar um videozinho, tudo é muito mais gostoso do que o estudo. Só que aí vem o córtex pré-frontal, que é basicamente o freio do cérebro de vocês, e diz, cara, peraí, tu não quer mudar de vida? Então a gente vai agora começar a estudar e nós vamos nos dedicar em matemática financeira, depois conhecimentos bancários, só que tudo isso custa energia. O nosso cérebro, historicamente, o que ele faz? Ele tenta sempre poupar energia, gente. E aí que entra o primeiro problema, porque quando vocês chegam lá à noite, depois do trabalho, cansados, já tendo que cuidar do filho, muitas vezes até dar atenção para o relacionamento, porque todos são muito importantes. E aí vocês têm o quê? Vocês têm um córtex pré-frontal já exaurido das decisões do dia e vocês já não têm mais a capacidade nem a firmeza de chegar nos estudos e dizer, cara, agora eu vou estudar de verdade. E aí o cansaço de um dia ele passa a ser 2, passa a ser 3, passa a ser uma semana, um mês e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e o sonho ele vai ficando cada vez mais longe. Então o primeiro ponto é, o cansaço na parte da noite, ele vai ser natural, porque o corpo de vocês ele tende a ter uma capacidade limite de decisões racionais por dia. Então o primeiro fator é, para aquelas pessoas que conseguem estudar pela manhã, maravilha, tentem antecipar o estudo num primeiro momento antes de vocês irem para o trabalho. É uma coisa que sempre funcionou no meu caso. Eu, por exemplo, passei 4 anos da minha vida acordando 4h30 da manhã para depois poder ir para o meu trabalho, poder de fato ir para onde eu precisava ir, mas já ter estudado pelo menos 2 horas, 2 horas e meia líquida por dia. Eu recomendo que isso seja feito? Cara, isso é um ato, não digo de desespero, mas um ato de necessidade, porque a minha qualidade de vida em termos de sono, ela não foi das melhores. Eu tô dando todos os disclaimers pra galera não vir falar depois que, Samuel, mas não é bem assim. Cara, claro que não é bem assim. É um sacrifício em prol de um sonho. Vocês não estão aqui para brincadeira, eu não estou aqui para brincadeira, eu estou aconselhando vocês de modo muito responsável para que vocês saibam que existe um custo, existe um preço a ser pago. Mas aí eu estou aqui para confirmar como funcionário de 10 anos que ele vale muito a pena. E aí, cara, o que eu fazia? Eu estudava antes do meu trabalho, porque à noite eu sempre estudava muito menos. E o pior é que as minhas decisões elas já não eram as melhores durante a noite, porque eu já estava cansado do dia. Então esse é um primeiro fator, tentar antecipar os estudos como primeira tarefa do dia de vocês. Levantou, não encosta no telefone. Cara, vai ler algumas páginas do PDF. Já adapta o teu cérebro ou pré-condiciona ele a começar os estudos. O segundo ponto que vocês conseguem sim estudar cansado, mesmo com sono muitas vezes, é o seguinte, estou dizendo que a absorção vai ser a mesma? Não, a absorção do cérebro nunca vai ser a mesma se vocês estivessem plenamente descansados depois de uma noite de 8 horas de sono. É claro que não. Mas o que acontece, gente? Outro gatilho para procrastinação e para que vocês acabem não conseguindo estudar mais é que vocês não têm os estudos delineados, vocês não têm um cronograma pronto, bonitinho, com tarefas montadas. E aí que começam os problemas, porque
Eu falei, à noite as decisões não são tão boas. Então vocês estão em busca de o quê? Dopamina barata, que é basicamente ficar tendo algum tipo de recompensa. O telefone, ele é o campeão. É rios, vocês vão ficar olhando rios de 15 segundos, 20 segundos, dando risada ou coisas do tipo. E aí acontece que vocês não estudam mais um dia, dois, três. Como é que vocês vão fazer isso? Ter as rotinas, ter as tarefas já pré-determinadas, no Metas a gente faz isso, mas eu não vou nem falar sobre preparatório aqui. Vocês tendo as metas e tarefas pré-determinadas já do estudo de vocês, fica muito mais difícil fugir das responsabilidades. Porque ao longo do dia, quando vocês estiverem trabalhando, não vai existir aquela preocupação subconsciente de que, cara, o que é que eu vou estudar hoje à noite quando eu chegar em casa? Aí, é claro, se vocês chegarem cansados, já com fome, por exemplo, tem que fazer um lanche, alguma coisa, e ainda tem que pensar no que estudar, cara, todos os caminhos levam vocês a não pegarem os livros naquele dia. Então, o segundo ponto, além de já ter esse estudo antecipado, é ter as tarefas já pré-determinadas daquele dia do que vocês vão estudar. Quais páginas do PDF, qual videoaula, quais questões vocês vão fazer, as baterias de questões já separadas, com a banca examinadora do concurso, já ter tudo bonitinho montado, porque assim vocês vão ter uma predisposição muito menor a procrastinarem. E essas duas simples dicas, gente, eu tenho certeza que elas vão fazer com que vocês consigam estudar por muito mais tempo, de modo muito mais perene, mesmo cansados, mesmo com sono, mesmo com aquela rotina assoberbada. Porque essas duas simples mudanças, elas podem fazer toda a diferença nos gatilhos de procrastinação e fazer com que vocês estudem de modo muito mais sério e aí tenham pequenas recompensas de conquista em vez de derrotas diárias. E aí, é claro, vocês vão estar muito mais próximos do sonho, que é o cargo público que vocês tanto almejam e por isso que a gente está aqui nesse vídeo, tá certo? Gente, se vocês querem conversar um pouco mais, mandem aí nos comentários. Contem pra gente também quais são as outras formas que vocês encontraram de conseguir estudar, até mesmo cansados, que é sempre uma honra dividir esse espaço aqui com vocês. Ó, beijo enorme, um abraço apertado e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Tamo junto!